Vive com medo, medo das coisas presentes, medo das coisas do porvir, medo das coisas de depois do porvir. Pelo menos eu tenho experiência de uma pessoa que foi curada de crise de ansiedade, de pânico, apenas com a palavra do Senhor. Apenas com a palavra do Senhor, porque o Senhor, Ele é a palavra. Ele é a palavra falada, que foi passada em folhas para nós, smartphones, tablets, celulares, onde se abrir, se acha essa palavra. Mas essa palavra é uma pessoa, é Deus, é o Senhor. E eu conheço uma pessoa que foi curada simplesmente por acreditar na palavra, depender da palavra, buscar na palavra. Foi lançando fora todos os medos. Todos os medos que ela tinha, ela foi lançando fora todos os dias. Todos os dias ela foi lançando fora aqueles medos. Ela precisou de ajuda. Primeiro, ajuda de Deus, da palavra. Segundo, a ajuda de homem que ficou ajudando ela. Homem, que eu falo, mulher de Deus, homem cristão, mulher cristã, que falou para ela: lança fora todos os medos. Isso tudo é mentira. Esses pensamentos que você está tendo maus, ruins para você, são mentira. Aí eu vou começar por um versículo que é sobre as coisas do porvir e depois do porvir, mas serve para lançar fora todos os medos de agora. Se você tem crise de ansiedade, de pânico, coisas que o inimigo de Deus põe na sua mente que não é verdade, mas para você aquilo é real, é verdade, aquilo vai acontecer. Mas você consegue lançar fora, apenas crendo na palavra, recebendo essa palavra. Tudo começou na parábola do semeador. O Senhor Jesus, quando veio aqui na terra para nos salvar, ele falou por parábola a multidão. Afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse-lhe por parábola: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Presta atenção, essas três partes têm 3 significados. Outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, assim como a palavra ia crescendo nela, os espinhos também iam crescendo nela e sufocando ela. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. Dizendo isto, clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aí os discípulos do Senhor interrogaram ele, perguntaram para ele: que parábola é esta? Respondeu-lhe Jesus: a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos discípulos do Senhor, aqueles que creem no Senhor, que recebem o Senhor, que seguem o Senhor de fato no seu interior, a estes é dado saber e conhecer os mistérios de Deus. Aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam, e ouvindo
não entendam. Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. Deus é a palavra. E a palavra é a semente, é a palavra de Deus. A que caiu à beira do caminho são os que a ouviram. Vem a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra. Então elas ouviram, né? A primeira semente que caiu, que caiu à beira do caminho, vem o diabo, arrebata-lhes a palavra, para que suceder que crendo sejam salvas. Então ele arrebata-lhe para elas não crerem, para não acontecer delas crerem na palavra, crerem no Senhor, sejam salvas. A que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo e na hora da provação se desviam. Então, a segunda que caiu na pedra, né? Ela caiu na pedra. Esses são aqueles que não têm raiz. E na hora da provação, quando vem uma provação na vida dele, ele se desvia, porque não tem uma raiz, tá? Superficial. Creu, recebeu com alegria, mas foi algo superficial. A que caiu entre espinhos são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados. Então eles ouviram, mas no decorrer dos dias eles foram sufocados com o quê? Com os cuidados, com as riquezas e deleites da vida. Então, se preocupando com cuidados, com riquezas dessa terra, pondo tudo em primeiro lugar, riquezas dessa terra, adquirir riquezas, cuidados dessa terra, deleites dessa vida, né? Todo deleite dessa vida, sabe? Só pensar em coisas dessa vida, os deleites dessa vida. Se alguém quiser, me chama no privado, a gente tem mais comunhão sobre isso. Os seus frutos não chegam a amadurecer. A que caiu em boa terra são as que, tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra, frutificam com perseverança. Então, a que caiu em boa terra são as que, tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra, elas retêm a palavra, elas seguram para sempre a palavra. Estes frutificam com perseverança. Então agora vamos ver só mais um pouquinho para finalizar. 1 João 4, 18 e 19, mas dá para ler mais um pouco para entender. Vamos começar antes, no 7. Amados, 1 João 4, 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aí eu vou pular para o 9. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. O 9 fala que o Senhor enviou a palavra do Senhor, que é o Senhor, que nós lemos lá no semeador, na parábola do semeador. Ele enviou seu Filho para vivermos por meio dele. Aí eu vou pular para 12. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e seu amor é em nós aperfeiçoado. Então a gente tem que estar buscando no Senhor a presença dele aqui dentro,
Primeiramente, receber Ele aqui dentro, né? Se você já recebeu Ele, viver nessa presença dEle. Na presença dEle, amar os outros para ser aperfeiçoado. Por que ser aperfeiçoado? E nós temos visto, o 14, e nós temos visto e testemunhado que o Pai enviou o Filho como Salvador do mundo. Nós temos visto e somos testemunhas que o Pai enviou o Filho. Nós temos testemunhados, na verdade, né? Que o Pai enviou o Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Olha como que Deus permanece em nós e nós nele. Se nós confessar, aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Agora vem a chave que eu te falei de lançar fora todos os medos. Na 18, 1 João 4, versículo 18. No amor não existe medo. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. É triste. O medo produz tormento. A pessoa fica atormentada. Ela não tem vida, ela não vive. Então, no amor, permanecer em Deus, que é amor, aquele que crê que Deus que Jesus é o Filho de Deus, que Ele enviou para nos salvar, nosso Senhor, né? Nosso Senhor Jesus Cristo. Aí permanece nesse amor, e o amor lança fora todos os medos, porque o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Então, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Não consegue ser aperfeiçoado em nada nessa terra, nem no amor, nem nas coisas do porvir, de depois do porvir, e nem nas coisas dessa terra. A pessoa não consegue ser aperfeiçoada, porque ela vive com crise de ansiedade, vive com crise de pânico, vive com crise de medo. Mas no amor, que é Deus, que é a palavra, Senhor Jesus, nós lançamos fora todo o medo. Então, se você está passando por esse sofrimento de medo, vamos orar junto e vamos crer que o amor, que é Deus, que é a palavra, vai te ajudar a lançar fora todo o medo. Mas pode ser de uma vez só e pode ser diariamente, todo dia você tem que estar sempre lembrando dessa palavra e voltando. Senhor, lança fora esse medo. Esse medo não é real, esse medo não vem de ti, esse medo não vai acontecer na minha vida, porque o Senhor é o meu Salvador. Minha vida está nas suas mãos. É o Senhor que me guarda. Senhor Jesus. Amém?